Olá pessoal, boa noite. Bom, então na nossa aula de hoje, né, vamos começar o estudo da bovinocultura de leite, falando das principais raças leiteiras que são utilizadas na produção do leite no Brasil, tá? Bom, gente, então existem várias raças disponíveis que podem ser utilizadas dentro da bovinocultura de leite, tá? Eu vou citar para vocês as principais, tá? E dentro desses grupos principais, tá? Existem raças que nós chamamos de puras, que são aquelas que apresentam aptidão apenas para a produção de leite, e existem aquelas raças com dupla aptidão, que são raças que apresentam tanto aptidão para produzir leite, quanto também para a produção de carne, tá? Então, as raças de origem europeia puras, né, que apresentam aptidão apenas para produzir o leite, nós temos como principal exemplo as vacas holandesas, da raça holandesa, suíça e jersey. As raças de origem europeia de dupla aptidão, nós temos como principal exemplo a cimental. As raças de origem zebuína, tá? Nós temos como exemplo a raça Gir. E as raças mestiças, tá? Que são aquelas que têm o cruzamento de raças europeias com as raças de origem zebuínas, tá? Bom, e aí, mediante aí essas raças, né, disponíveis dentro da bovinocultura de leite, quando, né, o produtor pensa em produzir leite, em iniciar, né, um processo aí de produção de leite, ele deve se atentar na escolha da raça do animal, né? Então, dentro desse leque de opções, ele vai ter que escolher uma raça para ele produzir. Ele não pode ter ali dentro do seu plantel vários tipos, né? E aí, gente, essa escolha da raça, além da preferência dele, né? Ela vai estar relacionada com o sistema de produção que ele vai adotar para criar esses animais, que pode ser extensivo, intensivo, né? O que seria o sistema extensivo? Aquele onde os animais são criados soltos, a pasto, né? E intensivo, aqueles que os animais são criados confinados, né? Além disso, é importante ele observar o clima da região, né? Da sua propriedade, da localização, da topografia, tá? Então, isso é muito importante na escolha, né, da raça que ele vai utilizar lá para extrair o leite, né? E aí, para ele escolher, ele precisa conhecer as características, né, gerais aí mais importantes dessas raças disponíveis, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai conhecer um pouquinho dessas características. Bom, então relacionado ao sistema de produção, né, no caso do sistema intensivo, o principal objetivo do produtor é obter, extrair a máxima produção dos animais, né, produzir um leite com uma qualidade melhor, porque esses animais confinados, né, a probabilidade de um controle de qualidade, a alimentação é muito maior. Tá? Então, a produção de leite nesses animais, ela vai ser mais expressiva, tá, gente? E se a gente for pensar no sistema extensivo, tá, gente? Nós iremos ter um animal, né? Que a gente fala seria vacas medianas. Então, a produção de leite, ela é um pouco menor do que o animal confinado, tá? Então, esse animal, ele tem que caminhar até o local onde ele vai se alimentar, ele tem um gasto energético maior, né? Só que em contrapartida disso, os animais criados de forma extensiva, eles vão apresentar uma rusticidade
maior. Então, a gente vai escolher raças mais rústicas, né, que vão aguentar mais erros de manejo, tá? Adversidades climáticas e a gente não vai ter tanto prejuízo, tá? Então, por isso que eu falei no slide anterior, que a gente tem que escolher a raça dentro, né, das possibilidades do produtor. Por isso que é importante para a gente orientar um produtor de qual raça ele vai escolher, a gente fazer toda essa análise de clima, topografia, disponibilidade de investimento, né? Ele pode investir no confinamento, né? Então, no sistema intensivo. Então, tudo isso deverá ser analisado, né, para a escolha da raça, tá? Então, a partir disso, vamos conhecer quais são as raças mais comuns utilizadas na bovinocultura e as suas principais características. Então, vamos começar pela raça holandesa, né? Quando a gente pensa em leite, produção, né, logo vem na cabeça essas vacas, né? Essa característica da vaca produtora de leite, que é a da vaca holandesa. Por quê? Porque é uma raça que apresenta uma alta produção de leite, tá? E quais são as características gerais, né? Então, ela tem essa estatura grande, robusta, né? A pelagem dela vai variar de preto e branca e também esse avermelhado aí, meio amarronzado e branco, tá? É uma raça de origem europeia, muito disseminada no mundo, como eu acabei de comentar, tem um potencial muito grande para a produção de leite, só que é uma vaca, gente, que ela é muito exigente quanto ao clima, né? Então, ela exige temperaturas amenas, né? É uma vaca que sofre bastante com o estresse térmico, tá? Ela exige conforto e também é uma vaca que exige um manejo higiênico sanitário muito grande, tá? Então, ela tem essa característica aí de, apesar de ter uma capacidade produtiva muito alta, tá? Ela tem essas exigências, tá? Ela é muito utilizada, tá, gente, para cruzamentos, né? Então, existem vários cruzamentos, principalmente da holandesa com o gir, tá? Para absorver, né, esse potencial de produção que a holandesa tem. E as novilhas, gente, elas geralmente apresentam aí, elas têm a primeira cria aos 2 anos de idade, né? Que aí isso já representa um período um pouco tardio, tá? Para essa primeira cria que a gente fala. A gente vai ver que existem vacas que conseguem apresentar aí idade de primeira cria com 15, 18 meses, tá? E a produção média de leite dela é de 6 a 10 mil quilos, tá? Em 305 dias de lactação, que geralmente é a média de dias aí que uma vaca permanece em lactação, tá? Ela tem um período seco em torno de 60 dias, o restante é produção leiteira, tá? A raça Jersey, tá, gente? É uma outra raça muito utilizada na bovinocultura de leite aqui no Brasil, tá? Ela tem essa característica de ter uma estatura mais baixa, né, do que a vaca holandesa. Então, ela também é de origem europeia, ela é mais rústica que a holandesa, tá? Então, ela vai se adaptar mais fácil, né, no local onde for escolhido, né, para a produção. Ela tem uma boa produção de leite, tem uma alta fertilidade, grande longevidade, então ela, né, vive bastante tempo e ela é eleita a segunda melhor raça de leite para a escolha, tá? Então, como eu falei, é uma raça de pequeno porte, comparado com a holandesa. A pelagem, ela é parda, como a gente viu na figura anterior. E aí, essa coloração parda sofre uma variação de mais claro, mais escuro, tá?
O leite dessas vacas, gente, eles vão apresentar um elevado teor de proteína e gordura, principalmente gordura, tá? É o que muitas vezes é desejável para a indústria produtora de leite e derivados, né? A gente vai ver lá na frente que a gordura é aí um quesito muito desejado, tá? Ela tem uma precocidade sexual, tá? Então, a primeira aparição pode acontecer de 15 a 18 meses de idade, tá? E a produção média de leite dessas vacas da raça Jersey é de 3.500 a 5.500 mil litros em 305 dias de lactação, que é a média, tá? A raça Pardo Suíço, tá? Que é essa que a gente tá vendo aí na figura. É uma raça também de origem europeia, muito antiga no mundo todo, tá? Ela pode ser utilizada para a produção de carne, então uma raça de dupla aptidão. Só que o pessoal, né, tem uma escolha dessa raça para a produção de leite. Ela tem essa pelagem característica que é acinzentada, que pode variar de um cinza mais claro, um cinza mais escuro. Ela apresenta uma rusticidade bem maior, tá? Do que as vacas holandesas, com uma longevidade, uma fertilidade bem alta. A idade delas para o primeiro parto é de 30 meses, então elas não apresentam uma precocidade aí de parição do primeiro parto. A produção média de leite dela é de aproximadamente 2.500 quilos em 200 dias de lactação, tá? Então, ela não tem uma produção tão expressiva quanto a holandesa e a Jersey, né? Além de tudo, ela também demora um pouco mais para iniciar a sua vida reprodutiva e, consequentemente, a sua produção de leite. Agora, a gente vai falar sobre as raças zebu-leiteiras. Essas raças, gente, elas são de origem indiana, tá? E elas vão apresentar como principal característica a rusticidade. São, então, raças de animais mais rústicos. E quando a gente fala dessa rusticidade, a gente está falando da capacidade desses animais em se adaptar em climas com temperaturas mais elevadas, com umidade do ar mais elevado, tá? Elas não apresentam uma exigência nutricional tão apurada quanto as raças europeias, tá? Então, uma das principais raças, né, de origem indiana aí que nós temos, tá, que tá ganhando destaque na produção leiteira é a raça Gir, né, que ela apresenta aí pela foto, a gente pode ver a rusticidade dela, né, ela tem essa característica aí das orelhas grandes, caídas, tá, então é bem característico aí a raça Gir. Então, é uma raça indiana muito utilizada para cruzamentos, tá? Quando eu falo isso, gente, a gente sempre, quando eles vão realizar os cruzamentos, tá? Geralmente, eles utilizam animais que têm essa rusticidade para aguentar mais as condições climáticas, né? E raças com alta produção. Então, é muito comum o cruzamento de Gir, de animais da raça Gir com a holandesa, né? Que aí é o que nós chamamos de girolanda, tá? Então, a raça Gir é muito usada em cruzamentos. Elas são raças de grande porte, com a pelagem bem variada, tem uma longevidade produtiva e reprodutiva muito elevada, tá? Elas apresentam, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, elas têm um temperamento dócil, tá? A idade do primeiro parto, né, acontece aí aproximadamente com 43 meses. E já a produção de leite dela, mais ou menos, é de 775 quilos em 286 dias de lactação. Então, a gente percebe que, se a gente for comparar a produção de leite dessa vaca Gir com a vaca holandesa, é óbvio que a vaca holandesa apresenta uma produção muito mais expressiva, né? A
raça Gujarat é outra raça de origem indiana. Bom, então essa raça é a primeira raça zebuína utilizada pelo homem, tá, gente? Ela é uma raça rústica, de fácil adaptação, tá? Ela é de dupla aptidão, então ela pode ser usada tanto para extração de leite quanto de carne, tá? Ela tem uma característica relacionada à reprodução, né, que seria a fertilidade da raça. Ela consegue, se ela for bem manejada na questão reprodutiva, produzir um bezerro ao ano, que é o que mais se deseja dentro da produção leiteira, né? A produção média de leite durante 270 dias é de 2.071 quilos de leite, tá? Ela vai produzir um leite com um percentual de gordura bem elevado, que é desejado também, né? E ela, além, né, dela apresentar esse leite com essa porcentagem de gordura desejada e ser um animal de uma raça rústica, tá? Ela aceita erros de manejo, tá, gente? Então, caso ocorra algum erro de manejo, tá? Essa vaca, ela tem uma condição, devido às suas características, né, de dar a volta por cima, né? Então, para quem tá iniciando a atividade, né, é uma opção, tá? Raça Sindhi, tá, gente? É muito utilizada em regiões mais secas, que tem poucos recursos alimentares, tá? Então, é uma raça muito usada no Nordeste brasileiro, essa raça Sindhi. Assim como a raça Gujarat, ela pode ser usada para dupla aptidão, para carne e para leite, tá? É uma raça de pequeno porte, tem essa pelagem vermelha, bem característica, que varia de um vermelho escuro para um vermelho um pouco mais claro, puxado para um laranja amarelado, tá? E algumas manchas brancas, tá? E ela tem uma produção média de leite aí em 250 dias de 2.260 quilos de leite. O girolando, tá? Ele é uma raça derivada do cruzamento da raça zebuína Gir com a raça europeia holandesa, tá? E esse cruzamento, gente, ele deu muito certo, tá? Então, é uma das raças atualmente mais usadas para a produção de leite, tá? Por quê? Porque esse cruzamento, ele agregou a rusticidade da raça Gir, né, em relação a clima, resistência a doenças, com a alta produção da raça holandesa, né, que a gente viu que é uma raça que tem uma produção de leite muito expressiva, só que ela é uma raça mais sensível à temperatura, à localização, tá? E aí também agregou a característica dessa raça a precocidade sexual, longevidade e a fertilidade, ou seja, o cruzamento, ele trouxe, né, só boas características, tá? Então, a gente considera as raças cruzadas, como é o caso da girolanda, raças mestiças, tá? Onde os preços desses animais acabam sendo mais baratos, tá? Do que as raças puras, tá? E aí a produção de leite é de aproximadamente 5.000, né, quilos de leite em 283 dias, tá?